É um looping. Você sai de uma situação e aí depois passa um tempo e você repete aquela situação na sua vida. Isso é um sinal de que você tem crenças limitantes, certo, gente? Então, muitas vezes a gente procura assim, ó. Eu não estou conseguindo chamar a Ju aqui. Ju, chama eu aqui, Ju. Muitas vezes, queridos, a gente faz assim, faz tudo certinho, mas no final dá tudo errado. Ou senão você faz aquele castelinho, tudo certinho. Isso pode ser na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, no seu trabalho. E aí você programa todas as coisas, faz o que todo mundo faz e no final acontece sempre a mesma coisa, desmorona aquilo na sua vida. E é isso que nós vamos estar falando hoje, tá, gente? Eu não sei porque a Ju não está me respondendo aqui. Deixa eu tentar de novo, vou chamá-la de novo, tá, gente? Vamos ver se funciona aqui. Convidei a Ju. Ju! Melhorou. Ê! Tava aparecendo aqui meu guarda-roupa. Boa noite, Sil. Boa noite, Hoje nós pessoal. vimos falar com o guarda-roupa da Ju. Você viu? Meu criança. Como é que você Eu tá, querida? corria. Tô tudo jóia, graças a Deus. E com você? Boa noite, Olha, pessoal. tudo Boa noite, tranquilo. tudo. Eu Ô, gente, estava. eu queria que vocês dessem um feedback aqui para falar se o som tá legal, da Ju e o meu, para ver se tá tudo legal. Que eu, às vezes, eu prefiro fazer até sem fone. Então, se alguém tá ouvindo algum chiado, alguma coisa que tá interferindo, dá um feedback aqui, fala sim, não, tá tudo jóia, para a gente começar essa live para estar falando sobre isso, sobre como que as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, para mim tá tudo ótimo, então tá tudo jóia. Então, olha só, como que Legal. essas coisas na nossa vida, como que elas acontecem. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor, gente, entenda uma coisa. Nós somos seres vibracionais, né? Então, nós temos vibração. Concorda comigo, João? E Sim. essa vibração que vai determinar aquilo que você atrai ou não. Só que, um detalhe que às vezes as pessoas não pensam. Como que essas vibrações se formam na gente? Através das nossas emoções. Esse é o pulo do gato, gente. Então, são as nossas emoções que atraem as coisas que chegam até a nossa vida. Isso pode ser as coisas positivas, como também as coisas negativas. Então, se você está num looping, atraindo sempre a mesma situação. Eu estava falando aqui antes de você entrar, querida, que quando nós temos esse looping, né, de acontecer sempre a mesma coisa, essa repetição, esse padrão, né, de acontecimentos na vida da gente, é porque nós temos crenças limitantes e emoções que precisam ser curadas ou ressignificadas. Concorda comigo, Ju? Bastante, muito, concordo mesmo. Ô, Sil, tava atrasado o som, mas se tiver tudo ouvindo, pessoal, a Rê falou que tá tudo bem. Boa noite, Rê. A Cida também dando Eu boa vou noite, tirar boa meu fone, noite. daí você me diz se tá tudo legal, tá? Tá, Vê eu se dá tava para você me ouvindo. ouvir direitinho. Fala de novo pra gente ver. Então, quero ver se fica melhor sem o fone, porque para mim fica abafado com o fone aqui, o som. Tá tudo É, né? jóia? Pra mim tá tudo bem, tem que ver com o pessoal, mas eu disse só que estava Tá. atrasado. Mas enfim, o importante é que a imagem e o som, que o som está indo. Sil, concordo com você em gênero, número e grau. Você falou uma coisa tão importante agora, que Obrigada, assim, Renata. pessoal, pessoal, envia essa live para pelo menos 3 amigos. Você tem 3 amigos que precisa saber sobre as emoções, sobre ciclos de repetição da vida de mesmas coisas. A Sil falou de uma coisa mega importante. Antes da gente dar início, Sil, eu quero falar que você falou o pulo do gato. Gente, e é o pulo do gato, porque todo mundo fala o seguinte: olha, você atrai conforme as suas vibrações. Você é um ser que vibra
você tem que vibrar nos seus sonhos. Você acredita, Silvana, que isso há 2 anos atrás eu ouvi falar isso e eu fiquei procurando assim, falei, qual será a frequência da minha casa? Eu ficava pensando, e eu acredito que isso também passa pela cabeça de muitas pessoas, como que é a frequência? Eu queria saber medir, será que eu vou ter que ter um aparelho agora para saber qual é a frequência da minha casa? Juro para você. Eu pensei isso, será que vai ter que ter um aparelho para medir a minha frequência? Sabe? Não só a minha frequência, como a frequência do meu sonho, exemplo, o carro. Qual será a vibração de hertz do meu carro? E, gente, essa dúvida é de muitas pessoas. E a Sil falou aqui o pulo do gato. Como que a gente sabe sobre a frequência, sobre as emoções? Gente, tem tudo, é emoção. Frequência tem a ver com emoção. Ju, qual que é a emoção do carro? Não é isso, você vai entender lá na frente que eu vou te dizer. Você vai entender lá na frente que você precisa alinhar essas emoções e sentimentos para que você vibre. Não é uma questão de vibração em hertz do objeto do seu sonho, não. É uma questão de emoção. Você emocionaliza e a sua vibração ela está numa compatibilidade, falamos assim, com aquilo que você deseja. Pois bem, Sil, então vamos lá, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Vamos começar? Ju, mas olha só, eu já ouvi pessoas perguntarem para mim, principalmente na minha mentoria, Sil, o que é vibração? Eu não sei o que é isso. O que é frequência? Também não sei o que é isso. Veja bem, gente, nós somos seres que vibram. Eu vou explicar isso antes de começar, porque muitas pessoas vão assistir essa live, porque eu vou estar colocando ela também no YouTube, tá? Então, olha só, quando as pessoas elas têm uma emoção, seria mais ou menos assim, eu vou falar uma metáfora aqui para que vocês possam entender, tá? Seria mais ou menos assim, um carro, ele pode ser o mais caro do mundo, ele pode ser uma Ferrari. E se ele estiver na garagem parado, sem combustível, ele anda, Ju? Não anda, né? Não anda. Então, o que vai fazer aquele carro andar, além de todas as outras coisas, principalmente o combustível do carro, certo? Para ele andar. Então, a nossa vida é da mesma forma. Esse corpo, ele foi feito com vibrações. Nós somos seres vibracionais. Então, o que dá combustível para nossas emoções? O que dá, aliás, para nossas vibrações? São as nossas emoções. Cada emoção, ela tem uma frequência em hertz. E aí, quando você vibra, por exemplo, se tu tá vibrando no medo, vou dar só uma palhinha para vocês verem. Você tá vibrando no medo, mas de repente você nem sabe que tá com medo. A emoção que você tá sentindo é ansiedade, uma ansiedade louca. E aí uma vontade de largar tudo, de jogar tudo fora, de fugir, de desaparecer. Você tá pensando nessas coisas, tá sentindo essas coisas. E aí, olha só, o que se apresentou ali foi a ansiedade e a vontade de sumir, né? E espiritualmente, muitas vezes as pessoas dentro dessa vibração acham que Deus está punindo elas com aquela situação. Então, quando você vê esse quadro, qual é a frequência da pessoa? É medo, porque medo, ele está em 100 Hz e ele causa essas emoções, ele causa essas reações na nossa frequência vibracional. Então, se você é um ser eletromagnético, você é um ser que vibra. Elétrico quando? Quando você emana suas emoções. E magnético quando você atrai a natureza da mesma emoção. É como dançar uma valsa, gente. Se você toca uma valsa, você vai dançar uma valsa, não vai dançar um funk tocando uma valsa. As emoções é a mesma coisa. Se você emana medo para o universo, você vai entrar na frequência do medo, não só o teu medo, mas o medo do planeta todo, que existe uma onda de frequência no universo que é o medo de todas as pessoas. E quando você emana isso, você vai entrar na natureza desta frequência. E aí o que acontece? Você vai entrar em ressonância e você vai potencializar isso e quando volta para você, volta mais disso. É isso. Então, como que muda isso? É a famosa lei da atração, né? A atração. Eu acabei de explicar a lei da atração. Isso mesmo, é a famosa lei da atração. Ah, Ju, Sil, eu não acredito nisso. Eu lamento, você acreditando ou não acreditando, a lei da atração está sempre acontecendo. E o que você precisa, o que você precisa fazer para aprender a lei da atração? Nada. Você está sempre atraindo. Como? Nós estamos sempre atraindo. Sempre. As pessoas perguntam assim, como fazer para a lei da atração funcionar?
Gente, Não ela existe. funciona 100% das vezes, o tempo todo. A tua emoção está atraindo a natureza da mesma vibração que você está emanando, seja lá o que for. Então, se você tomar consciência disso, você se torna o quê? Uma pessoa que atrai coisas boas, porque você vai vigiar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você está emanando. E muitas pessoas acham que isso é muito difícil. É difícil no começo, mas depois você torna isso uma coisa como respirar, é natural. Você não vai aceitar vibrar uma emoção de densa vibração, que é o quê? A raiva, o medo, a vergonha, a apatia, o orgulho e algumas outras que poderia estar listando aqui. Vocês entendem o que é frequência, então, e o que é vibração? A vibração é o que sai de você através das suas emoções. E nós anunciamos aqui que nós íamos fazer uma live falando sobre o que acontece quando nós resolvemos tratar as nossas emoções, ressignificar as nossas emoções. E é sobre isso que nós vamos falar. E quando você trata, você cura aquela emoção, você não pode mudar o passado. Às vezes a emoção aconteceu lá na infância, o trauma aconteceu lá na infância. Né? Você não pode mudar o fato, mas você consegue mudar a vibração que aquele fato ainda está reverberando em você. Nossa, maravilhoso, Sil. Maravilhoso. Então a gente pode dizer o quê? Que as emoções, elas são 100% responsáveis ou pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Podemos dizer? Podemos falar exatamente isso. Elas são 100% responsáveis. E muitas vezes você, por ter uma crença limitante ou um paradigma, você está vibrando mesmo inconscientemente naquela emoção. Bom, eu vou falar sobre paradigma e crença um pouquinho mais para frente. Vou deixar a Ju falar um pouquinho sobre emoções. Tá bom. Vamos dar um início para... Gente, essa live ela é muito importante. A Sil, ainda bem que ela vai postar no YouTube. Se a pessoa ouvir só essa live que a gente está... Alguém pode? Oi? Voltou. Ficou travado. Ficou travado. Mas vamos lá, então. Então, vamos dar um início das emoções, para o pessoal tudo amarrar. Eu estava falando o seguinte, como você vai deixar essa live gravada e vai deixar no YouTube também, pessoal, vou pedir para vocês, passem, mesmo que você não esteja assistindo na live ou depois, passe essa live para 3 pessoas, pelo menos. Compartilha, gente. Compartilha. O que a gente vai passar informação aqui, Sil, eu demorei mais de 1 ano e meio a 2 anos para entender vibração. E olha, estudando. Eu demorei 2 anos e meio para entender que era isso que fazia a diferença na minha vida. Porque eu vim da igreja, eu era pastora, então o que diziam para mim? Que Deus está no controle de tudo. Só que Deus está no controle de quê? De fazer com que eu vibre. Ou seja, Ele já me deu esse poder para mim, Ele me montou dessa forma. Até eu entender que a responsabilidade era minha e o livre-arbítrio era isso, eu escolher aquilo que eu vibro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu emano, que isso é livre-arbítrio. Quando eu entendi isso, eu tomei o controle da minha vida e não permiti mais que o externo influenciasse nas minhas emoções. E, logicamente, eu sou muito grata a Deus por isso. Então, eu levei 2 anos e meio para entender isso. Então, essa é uma informação que, se cair a tua ficha hoje, você muda a sua história. Perfeito. Muda e não precisa nem fazer mais nenhum curso para mudar a vida. Você entendendo isso, você vai mudar. É verdade, Sil. Muda tudo. Então, vamos lá, né, gente? Já que a gente está falando que as emoções são responsáveis 100% pela nossa fracasso ou pelo nosso sucesso, e da onde nós tiramos isso? Tudo que nós vamos falar aqui para vocês tem base científica, gente, base da psicologia positiva, vocês ficam tranquilos. Não tiramos nós da nossa cabeça, um dia acordamos, entendemos e imaginamos que seria assim a vida. Não. A Sil tem uma... Eu tô vendo atrás de você, Sil, você tem a escala vibracional do Dr. David Hawkins, né? Um médico psiquiatra. Aqui, ó, eu trabalho com ela na minha mentoria. E como eu saí da mentoria direto aqui, eu nem deu tempo de eu tirar, sabe?
Perfeito. Não, essa é só para você ver que o que a gente está falando tem base na neurociência. O Dr. David Hawkins, ele teve o maior hospital de mental nos Estados Unidos. Então ele entendeu que ele mediu a frequência em que a pessoa emocionalmente, sentimentalmente, qual que ela vibra. Então, se as emoções são responsáveis 100% pela nossa vida, pela nossa fracasso e sucesso, então a gente precisa dar uma atenção para as emoções, concorda, gente? Porque faz toda a diferença. E os neurocientistas, toda. Os neurocientistas, Ju, eles... as pessoas pensam assim, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar a cor do meu cabelo, eu vou emagrecer, eu vou, enfim, eu vou ganhar na loteria, e aí sim as coisas vão mudar. É engano seu. Não é nada disso. O que você tem que olhar não é para fora, o externo é simplesmente como se fosse um filme e você está dirigindo esse filme dentro de você através das suas emoções. Tudo que você dirige aqui sai aqui. É isso? Você aqui, a tua vida é exatamente aquilo que está dentro de você. Não tem como você escapar. Trazendo uma palavra da Bíblia, né? O apóstolo Paulo ele deixou uma frase que eu achei muito interessante quando eu entendi ela. Nós somos uma carta a ser lida. Então ninguém precisa me contar qual é a vibração de uma pessoa se a vida daquela pessoa está destruída. Eu só preciso ler as vibrações dela, entender isso, né, em que nível de consciência ela está, e automaticamente a vida dela vai responder à vibração que ela está sentindo dentro dela. Isso é muito legal. Entender isso é muito legal. É muito legal entender, porque a gente entende, parece que o segredo da vida. Parece não, é o segredo da vida. É o segredo. Gente, sabe aquele o segredo? É o segredo. É isso. É o segredo. As emoções. É o segredo. Então, gente, eu gosto quando você falou aí de ser o diretor, né? O Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra. Eu tive a oportunidade de estudar a gestão das emoções com ele. Eu gostava quando ele falava assim: você que é o piloto da sua aeronave. Quando você for o piloto da sua aeronave, você vai escolher. Sim. Sabe, piloto da sua aeronave, capitão do seu navio, você vai direcionar para onde você quer ir. Deus fez a gente assim, é esse livre-arbítrio, é o poder de ser aquilo que você quer. Então, estudando isso, aí eu comecei a estudar e fiquei fascinada pela mente, pelo poder da mente, caí nas emoções, entendi. E aí eu aprendi também com o Dr. Augusto Cury que a gente tem 2 tipos de emoções, óbvio, né? Que é as emoções positivas e as emoções negativas, assim. São só 2 tipos de emoções, a gente está falando, né? Sentimentos vêm depois. Mas 2 tipos de emoções. E essas emoções, elas ditam a nossa vida. Então, gente, é o seguinte, se essas emoções ditam a nossa vida, é óbvio que quem é predominantemente com emoção negativa vai ter a vida negativa. E, por outro lado, quem predominantemente emoção positiva vai ter uma vida toda positiva. E por que, Ju, que você está falando isso? Porque a emoção que está em você, dentro de você, que você vibra, ela dita toda a sua vida. Gente, presta atenção nisso. Toda a área sentimental, a área profissional, a sua área como ser humano, a sua área de autoconhecimento, tudo, as emoções, ela dita toda a sua vida. E por que isso acontece? Por que umas pessoas vibram? Aí onde está o X da questão. Por que muitas pessoas vão para a igreja? Por que muitas, não só a igreja, outras religiões, a vida não muda. Pede e nada acontece. Parece que não sai, patina, pior, fica até pior. Por quê, gente? Eu fiquei 22 anos patinando. Emagreceu, pelo menos, Sil. Não. Eu emagreci. Eu fiquei também patinando mais. Eu fui mais de 15, não chegou a 20. Você ganhou, Sil, patinando. E quantas pessoas estão aqui nessa live vendo esse vídeo que estão patinando na vida, clamando e pedindo para Deus mudar, e parece que a sensação que dá é de injustiça, que Deus não está vendo. Mas, né? Mas o que a gente... As emoções que estão dentro aqui. E o que acontece, Ju, mas eu tenho motivo para ser triste, eu tenho motivo para ver a vida negativa, eu tenho motivos, acontecimentos, fatos. Aqui nessa live, onde a gente vai, é o tema da live, a gente vai
te provar que você, ressignificando isso, você muda toda a sua vida. Porque você não pode mudar o passado. Concordo com você. Eu também tive um passado em que eu fiquei patinando nele, patinando literalmente nele, 10 anos. E esse passado não me tirou do lugar. Às vezes, na verdade, eu tinha vontade de estar voltando com patins, né? Tá voltando em tudo. Mas por que eu fiquei? Porque eu não entendia que aquela emoção negativa de falta de perdão, de falta de liberar a pessoa, de perdoar, e estava fazendo com que eu ficasse presa no mesmo lugar. Mas eu já tinha faculdade de direito, escrita na ordem, eu já, sabe, eu sabia trabalhar, a minha família já tinha sido restaurada, o segundo casamento, mas ainda assim eu não conseguia ver a vida. Olha só, presta atenção. As minhas lentes, eu sempre tiro óculos para mostrar, para ficar gravado. As minhas lentes dos meus óculos eram negativas. Tudo que eu via era o quê? Eu vou colocar agora o meu óculos negativo. Eu vou ver tudo, eu vou enxergar tudo negativo. Pode vir a oportunidade que for, mas eu não consigo, porque a minha lente está preparada somente para eu enxergar o negativo, porque eu só vibro o negativo. Então, a minha emoção... Deixa eu falar uma coisa aqui, Ju. Muitas pessoas não entendem quando a gente fala negativo. Então, eu vou trazer para vocês aqui, olhando a minha tabela aqui no meu computador, eu vou falar para vocês, se você quiser anotar isso, anota para você entender quais são essas emoções que trazem esse resultado negativo, né? Porque, às vezes, a pessoa não entende. E eu vou trazer aqui, ó, é muito fácil de você entender. Eu vou trazer o nível de consciência e a emoção, certo? Então, olha só, a vergonha. Quando a pessoa está vibrando na vergonha, ela se sente, o sentimento, a emoção dela é humilhação, certo? A culpa, e olha só, a vergonha está em 20 Hz. A culpa está em 30 Hz. Ela é aquela pessoa que é casquinha de ovo, não dá para falar nada, porque ela acha que tudo é indireta. Então, ela está sempre ela se ofende com qualquer coisa, ela está sempre na defensiva. É a pessoa que está vibrando na culpa e está em 20 Hz. A apatia, 50 Hz, e ela está no desespero. Então, vai anotando aí, gente. Se você se achar nisso, você está com uma vibração muito ruim e não vai atrair coisas boas. Então, por exemplo, assim, a tristeza. A tristeza, 75 Hz. Qual é a emoção? O arrependimento. Quando a pessoa está se sentindo arrependida, ela está vibrando nesses hertz, que é 75 Hz. O medo está em 100 Hz. Qual é a emoção do medo? A ansiedade. É muito fácil. E aí, depois, se eu quisesse ir mais para a tabela, eu poderia ter a visão de vida dessas pessoas, também a visão de Deus e o processo que está dentro delas. E aí, vamos seguindo aqui, o desejo. Quando a pessoa vibra no desejo, ela deseja, nunca está satisfeita. Entende? Essa pessoa, ela está vibrando no desejo e a emoção dela é desejo mesmo, nunca está satisfeita, certo? Com aquilo que ela conquista. Ela sempre quer mais e mais e mais e mais. A raiva está em 150 Hz. A raiva, ela é uma emoção de movimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a raiva, porque a raiva, ela tem um processo. E o processo dela não é legal, porque quando você está com raiva, normalmente você parte para agressão, porque ela tem movimento. Então, a raiva, ela vibra em 150 Hz e ela está no ódio. O orgulho, 175 Hz, e ela despreza as pessoas. Então, vamos lá. Todas essas emoções que eu falei até agora são emoções de baixa frequência que só atraem para você coisa ruim. Agora nós chegamos numa fronteira, certo? Quando você sai dessas vibrações e você consegue ancorar sua vida na coragem, qual é a emoção da coragem? É a autoafirmação, o eu sou. Quando a pessoa começa a dizer assim, ó, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu conquisto. Então ela se autoafirma. Quando ela começa a sentir isso dentro dela, ela começa a vibrar em 200 Hz. E é aí que a cocriação começa a acontecer. Não, já estava acontecendo, mas a cocriação positiva na sua vida, aonde você vai encontrar outras possibilidades que você ainda não encontrou. Então é isso que acontece, gente. Esses sentimentos, essas emoções, esses níveis de consciência que eu falei com vocês aqui, é como as pessoas se sentem. E é isso que está atraindo
coisas negativas para sua vida. E aí, eu quero falar também das emoções que elas estão em nível subconsciente. Eu vou deixar a Ju falar sobre o subconsciente e depois eu quero trazer uma história só para vocês verem como é muito importante você saber como você funciona. Vai lá, Ju. Maravilha, vamos lá. Gente, não esquece de vocês compartilhar essa live. Eu tô falando porque eu já estudei, já li muito, que a gente está entregando aqui é um curso que se você pegar para sua vida muda de verdade. Primeiro, nós estamos revelando que vibração é emoção e sentimento. E existem dois tipos de vibração, negativa e positiva, que é a emoção. E existe um meio termo aí, que é a neutralidade, a coragem, né? Onde você começa a ter coragem para mudar. De repente, essa live, esse vídeo, está te dando uma coragem para mudar. Está te dando uma coragem de sair do medo, de sair da apatia, de sair da depressão, de sair da culpa, sabe? De culpar. Culpar é quantos? 30 ou 50 Hz aí? Se o 30 Hz, né? A culpa. Então, a culpa com 30 Hz. Isso, 30 Hz, muito baixo, e não só se culpar, que também isso é pior, culpar o outro. Então, hoje, aqui, agora, você vai elevar a sua frequência com o que nós vamos te falar, porque você é o capitão da sua aeronave, então, capitão do seu... Só para você entender, mesmo que tu esteja nessas vibrações baixas que eu falei, se hoje você disser para você mesmo, eu vou mudar, então qual é o caminho? Olha aí, agora aqui que tá a história, qual é o teu caminho? Descubra em você o que você tem de melhor e se autoafirme naquilo que você é ótima. De repente você é uma maravilhosa cozinheira. Se afirme, eu sou ótima, eu cozinho bem, eu faço, eu aconteço. De repente seu cabelo é lindo, então você diga assim, o meu cabelo é maravilhoso, eu sou top. Sua pele é bonita. A maneira que você conversa com as pessoas faz com que as pessoas se sintam bem. Então se autoafirme, pegue todas as suas qualidades e comece a repetir elas, se autoafirmar e não permita que essas emoções que eu falei antes, elas cheguem até o teu coração, dizendo para você que você não merece, dizendo para você que você não é nada disso, que você foi rejeitada, que você foi humilhada. Tudo isso, quando essas emoções elas chegam dentro de você e você sente, elas te trazem para baixo. E o que te leva para cima? Você se autoafirmar. Eu já falei que a coragem, 200 Hz, é uma fronteira, e nessa fronteira a emoção é a autoafirmação. Então o que você tem que fazer? Se autoafirmar para mudar a frequência. Isso mesmo, toma coragem, pega esse vídeo, essa live e toma coragem e muda a sua frequência. A gente vai aqui orientar como você vai fazer isso. E antes da gente orientar, eu vou falar para vocês como a Sil pediu aqui do subconsciente. Gente, tudo que aconteceu na nossa vida, desde a nossa gestação, fica registrado no nosso cérebro. Fica tudo guardado no nosso cérebro, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente, sentiu, tudo que a gente sentiu de cheiro, sentiu de emoção, de medo, de tristeza, de angústia, de felicidade também, fica guardado dentro do registro, tudo chamado registro automático da memória. E você, eu não quero gravar tal coisa. Não existe essa possibilidade. Nós somos um computador tão maravilhoso, incrível, que o Criador nos fez, que a gente vai guardando, arquivando tudo, mas tudo mesmo. Tudo. E nesse computador incrível, maravilhoso que nós somos, que é o nosso cérebro, tá, gente? Eu não estou falando de mente agora, é de cérebro, para que fique mais fácil para a gente entender, tá? Porque a mente, ela é além do cósmico. Nós vamos falar de cérebro. Dentro desse computador maravilhoso, vamos supor que ele é um arquivo, né? Que esse computador, ele tem 3 tipos de arquivos. Um computador com 3 tipos de arquivos. Guarda aí, gente, entende isso. 3 tipos de arquivo em toda a nossa vida, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. São 3 arquivos. Um arquivo onde a gente guarda as nossas memórias negativas, um arquivo onde a gente grava as nossas memórias positivas e um arquivo neutro. Que esse arquivo ele é neutro. O que a gente guarda nesse arquivo neutro? Os números de telefone, números de casa, coisas corriqueiras do trabalho, de casa que a gente faz. Isso são arquivos neutros.
Já o arquivo positivo, a gente vai guardando e colocando como pastas. Tudo aquilo que a gente vive de felicidade, de alegria, de algo bom, a gente vai guardando uma pasta no arquivo positivo, mais uma pasta, mais uma pasta, mais uma pasta, mais uma pasta. No arquivo negativo... Mas entenda que quando você... vamos imaginar assim, você é uma criança. Eu trabalho a criança interior. Então, de 0 a 7 anos é onde você faz toda a tua estrutura do teu psicológico. Sim. Então, veja o que acontece, gente. A primeira vez que você sentiu rejeição na sua vida, nós vamos falar da pasta negativa agora. Então, você faz uma subpasta. Aquela subpasta é onde vai estar ali todas as vezes que você foi rejeitado. São conexões neurais. Então, dali para frente, toda vez que você for rejeitado, você vai decodificar aquela situação de acordo com o que está dentro daquele arquivo, daquela pasta. Eu gosto de chamar de caixinha, Ju. Tô confusa com as pastas. Tá confusa? Tudo bem, mas a gente nem conversou como ia falar, eu falo como computador. Então, mas não tem você tem um arquivo ali, por exemplo, dos negativos. Você tem a primeira vez que você sentiu raiva, você abre uma pasta. Primeira vez que você sentiu, vou colocar aqui, orgulho, você abre uma pasta. Toda vez que você sentiu tristeza, você abre uma pasta. Rejeição, abre uma pasta. Só que essa pasta, ela fica ali. E o teu computador, ele faz assim, toda vez que você vê uma situação, você sente uma situação, você vive uma situação ruim, que ela tem relação, que você dá o significado que é X, sentimento X, vou falar da rejeição. Ele automaticamente, em segundos, ele vai lá dentro dessa pasta e ele significa toda aquela história dentro das informações que estão ali. Ele se harmoniza. Entende? É verdade. Então, é verdade. O mais complicado dessa história toda do subconsciente é que você não pode dominá-lo. Ele vai funcionar assim, desse jeito. O subconsciente está gravando tudo. E como você disse, até os 7, 8 anos, entra tudo entra dentro dessas pastas que a gente escuta, que a gente sente medo, sem que a gente tenha controle. Tudo separadinho. Três pastas, né, gente? 3 arquivos, melhor dizendo. E aí, vai guardando as pastas. Acontece que quando acontece algo emocionalmente negativo, muito forte, Sil, essa pasta, ela fica muito maior do que as outras pastas. Ela fica uma pasta mais poderosa. Ela fica uma pasta, assim, que ela é grande demais. Ela fica enorme, uma pasta grande. E aquilo que você falou, todas as vezes que acontece alguma coisa, como chama isso? Como que os psiquiatras e os neurocientistas chamam isso? Chama gatilho de memória. Todas as vezes que acontece um gatilho de memória, ou seja, não precisa nem acontecer com você. Você sofreu rejeição na infância, você tem aquele arquivo, aquela pasta grandona guardada. Se você vê, com outra pessoa, ou se você sentir em algum ambiente, uma rejeição, não precisa nem acontecer diretamente com você. O seu subconsciente, ele é tão poderoso que ele abre aquela pasta e começa lendo, relendo, e você nem sabe de onde que vem a tristeza, a angústia, aquele sufoco, aquela coisa, o teu subconsciente lendo aquela pasta que você foi rejeitado. Vai gerar as mesmas emoções. As mesmas emoções que estão lidando. E lembra, as emoções, elas vão emanar de você e vai atrair de novo. Ju, uma coisa que eu queria salientar aqui a respeito disso, nós estávamos falando de rejeição, né? Então vamos continuar na rejeição e no medo, que foi o que a gente falou até agora, tá certo? Então, por exemplo, a emoção de uma pessoa que ela se sente rejeitada é que ela não é aceita. Então é a não aceitação, né? Então a rejeição, ela vai fazer com que essa pessoa ela se torne um padrão um padrão de repetição dentro da vida dela. Se ela se sente rejeitada e dentro da pasta de rejeição dela, né, está toda essa situação, e é culpa, tá, gente? Rejeição está na culpa, 30 Hz, certo? Porque ela se sente rejeitada porque ela é culpada de alguma coisa, certo? Então, ela está em 30 Hz. Então, toda vez que ela se sente rejeitada, ela vai ter um padrão emocional e ela vai também ter um padrão psicológico. Então, vamos pensar numa das coisas. Qual seria a defesa dessa pessoa que ela não é aceita?
A defesa dela, sabe qual é? É se tornar, assim, as necessidades dela se tornar menos possível. Por quê? Porque daí ela não vai ter que interagir com a outra pessoa. Olha isso, ela não vai precisar interagir com a outra pessoa de medo da pessoa rejeitar ela. Olha como é que é o padrão dessa pessoa. Então é aquela pessoa que está no ambiente, todo mundo está falando, todo mundo está se expressando, e essa pessoa, ela fica ali, eu tenho que falar isso que é importante. Eu tenho que falar, e fala de medo de ser rejeitada. Então o padrão dela é diminuir totalmente as necessidades dela, inclusive de se expressar. São pessoas que são mais tímidas, são pessoas que são mais quietas, né? Então, quando ela na vida financeira, nas coisas, é aquela pessoa segura, né? Ela retém, ela se sente à vontade quando ela está no nome dela, quando ela tem certeza que ela não vai perder aquilo. Então, ela retém o que ela tem, o máximo que ela puder, porque ela tem medo de perder aquilo. E a rejeição, ela faz isso. E aí, o que acontece, né? É uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional diferente de todas as outras, porque ela precisa avaliar cada palavra que ela vai falar, de medo de ser rejeitado. Então, olha o padrão que acontece. A criança foi rejeitada lá na infância, né? Abriu a caixa da rejeição. Quem rejeitou? Pode ter sido o pai, o avô, a mãe, os tios, os filhos, os irmãos. Houve um processo de rejeição lá. Ela acha que aquilo já passou. Ela acha que aquele momento já acabou. Mas ela abriu uma caixa dentro, aliás, um arquivo dentro dela. E esse arquivo, todas as outras situações de rejeição vão para dentro daquele mesmo arquivo. E quando ela está num ambiente onde ela precisa se expressar, que é uma do que as pessoas que sentem isso, elas se calam, são pessoas mais caladas. Quando ela está naquele ambiente, se ela sentir isso de rejeição, ela entra em depressão. Porque ela não vai decodificar a coisa só pelo fato que aconteceu ali, ela vai para dentro daquele arquivo e aquilo toma uma proporção enorme para aquela pessoa. Eu chamo essas pessoas de casquinha de ovo, não dá para apertar que quebra. E detalhe, e nesse lugar que ela está, pode ter acontecido até alguma coisa favorável ou boa para ela, mas ela Sim, só mas ela enxergou... não vai conseguir perceber. Ela não acessa. Ela vai só acessar aquilo que ela está emitindo. Então, é a frequência de vibração e de magnetismo. É isso que acontece. Por isso que as pessoas, elas falam assim, eu peço tanto para Deus uma coisa e não acontece. Porque quando a gente pede, um exemplo, né? Vamos supor que essa pessoa aí esteja lá pedindo para Deus, que ela quer aprender a falar. Ela quer aprender a falar no meio dos outros, ela quer expressar o que ela tem, mas... né, ela está lá pedindo para Deus, mas o que ela sente realmente dentro assim, quando ela está pedindo? Ela sente esse medo de expressar, ela sente e ela vai vibrando o quê? O que ela fala? É o que ela pede? Não, ela está mandando para o universo, para o campo vibracional, para Deus, que ela quer mais daquilo. E aí o que acontece? Acontece uma coisinha assim, que ela entende, valida como aquilo foi uma rejeição para ela. É o looping que a gente falou no começo. É o looping. Mas, gente, não se desespere. Não é porque aconteceu isso quando você era criança, ou até muitas vezes a gente estava no ventre da mãe. A rejeição, muitas vezes acontece do ventre. Mas não é por isso que você está com a sua vida lascada pro resto. Não tem nada a ver, gente. O fato é que existe cura, gente. Existe como você tratar isso. E nesses casos, quando você vê que é muito grave essa repetição, procure um profissional. Uma pessoa que possa te ajudar. Eu tenho a minha terapia online. Quem quiser me procurar, pode me procurar. Estou aqui para ajudar vocês. Mas, se você não quer fazer online, faça presencial com uma pessoa para fazer a cura dessas emoções. Porque, na verdade, Ju, quando a pessoa... Eu já falei que o passado não se muda, mas você pode ressignificar esse passado. Né? E quando você ressignifica esse passado... Aquela vibração que você tinha relacionada à rejeição, ela muda. Porque ela não vai ter mais o poder de mover as suas emoções, porque você ressignificou aquilo. Então, você não muda o passado, mas você muda a energia que ele te traz para dentro de você. E que faz você emanar, logicamente, aquela emoção. Entendeu? Então, a ressignificação das emoções, ela é muito importante.
Eu faço isso na reprogramação emocional dentro da minha mentoria. Então, eu estou sempre fazendo isso e as pessoas mudando. Eu tive uma experiência, agora, há pouco tempo atrás, com uma mentorada minha, que ela é advogada, e uma pessoa muito competente, mas todas as vezes que ela precisava fazer uma oratória, falar em público, ela entrava em pânico e muitas vezes ela não dizia o que tinha que dizer e quando chegava em casa ela ficava se culpando, por que eu não fiz isso? Que lógico, daí o cliente dela perdia a causa, né? E aí a gente começou a trabalhar isso com ela, eu acho até que eu vou trazer ela numa live para contar isso para vocês melhor, tá? Quando ela começou a trabalhar isso na vida dela, o que aconteceu? Ela está indo com toda a segurança para as audiências dela e ela ganhou causas que ela achou que ela não ia ganhar, sabe? Então, isso muda a vida quando você ressignifica. O que ela fez? Ressignificou a infância, ressignificou aonde que surgiu aquele medo de se comunicar, medo de falar. Então, é muito importante que a gente mude a frequência do passado. E tudo, Ju, é o significado que se dá às coisas. Eu vou contar uma história, onde caiu a minha ficha, certo? Vou contar uma história para vocês. Olha só. Uma sala de aula cheia de crianças. Vamos colocar o nome de Joãozinho e Mariazinha, tá? O professor chama o Joãozinho e a Mariazinha para poder ir lá na frente apresentar um trabalho. Então tinha que ler o trabalho e apresentar o trabalho. O Joãozinho pegou o trabalho e começou a ler, só que ele ficou tão nervoso, tão apavorado, que ele começou a gaguejar, começou a tossir, e ele não conseguiu falar, e as pessoas começaram a dar gargalhadas dele. E ele começou a chorar e foi sentar e se introverteu, certo? Aí chegou a vez da Mariazinha. Quando a Mariazinha foi para fazer a mesma coisa, para poder ler o trabalho dela, ela fez a mesma coisa, ela acabou ficando nervosa e ela chorou, ela se gaguejou e não conseguiu trazer a mensagem dela de nervoso. Ela ficou nervosa, como o João ficou nervoso. E o que aconteceu? As pessoas deram risada, as pessoas caçoaram, fizeram bullying com eles, com os dois, certo? Ok, mesmo fato, né? Mesma situação. Só que a Mariazinha deu um significado para aquilo. E o João deu outro significado. O João deu o significado de rejeição. As pessoas não querem me ouvir. Então, ele se tornou, no futuro, uma pessoa tímida, com medo de ser rejeitado. A Mariazinha achou a coisa mais linda, as amigas dela dando risada, os amigos dando risada dela, e ela resolveu ser comediante, ficou famosa, ficou rica. O fato é o mesmo. Qual foi o significado que a Mariazinha deu e o significado que o João deu? Então, tudo vem de você, do que você deu significado para o fato. E eu vivo isso na minha vida, Ju. Porque eu e a minha irmã, nós tivemos uma infância que a gente apanhava muito do meu pai. Só que não era assim, ele não batia nela quando ela fazia arte, ou batia em mim quando fazia arte, não. Quando eu fazia, apanhava as duas. Pai, antigamente era assim, né? Batia nos dois para nenhum reclamar. Então, a gente apanhava igual, juntinho, nós duas. Eu dei um significado para aquilo. Eu fiquei traumatizada e sofri muito com aquilo. Ela não. Ela seguiu a vida dela normal. Como se nada tivesse acontecido. E teve uma vida totalmente diferente da minha. Então é o significado que ela deu para aquilo e o significado que eu dei para aquela mesma situação. E eu tive que me tratar. Ela não precisou. Então, qual é o significado que tu tem dado para situações que você viveu na sua infância? E, gente, é muito importante quando a gente fala de infância, vocês podem pensar assim, mas o que uma coisa que aconteceu lá na infância vai reverberar na minha vida hoje? A caixinha, aliás, o arquivo você abriu lá na infância. Então, ele tem um nome. E aquele nome daquele arquivo vai ser depositado ali todas as outras coisas que você está dando o mesmo significado. E é isso que vai fazer com que você vibre o significado das coisas que você vê, que você sente, que você vive hoje. Deu para entender, Ju? Sim, mas isso é todo. E qual que é a diferença? O que faz o significado? É o que você sente em relação àquilo. Você sentia uma coisa e a sua irmã sentia outra. É o mesmo fato da história da Maria e do Joãozinho. Os dois
passaram a mesma coisa, mas o que cada um sentiu é o que direcionou a vida. Então, Sil, é isso mesmo. As nossas emoções, elas ditam, como eu falei no começo, se a nossa vida vai ser um fracasso ou se vai ser um sucesso. Mas, então você vai falar o seguinte, Ju, eu passei muitas coisas ruins, muitas coisas negativas, então a minha vida vai ser um fracasso? Não. Você é o piloto da aeronave da sua vida. Você decide hoje a entrar na coragem, sair da timidez, sair dessa frequência de medo, de fracasso, essa frequência aí de raiva e de vergonha, de culpa, e ter coragem para ir para outro sentimento. O que você vai fazer? Cada vez que você isso é outra, gente, é outra chave que eu estou entregando aqui para vocês, que tem pessoal que cobra caríssimo para dizer o que eu vou te falar agora. Como que você vai ressignificar? Isso é uma das formas, tá? Além da mentoria, que, na minha opinião, a mentoria, Sil, ela é fantástica, porque ela acompanha a pessoa e vai cavando, cavando, cavando. Passo a passo, de mãos dadas. Passo a passo. E principalmente, gente, se vocês puderem fazer, faz com a Sil, não é porque eu estou aqui com ela não, mas ela, além dela entender sobre vibração, e de repente você encontra um terapeuta, um mentor, que não entende de vibração, da escala das emoções de David Hawkins, e você vai tratar uma coisa e vai ficar outra, você tem que saber elevar a frequência. Quando você eleva a sua frequência, você muda a sua história, ponto. Simples assim. Elevou a frequência, mudou. Mudou. Ah, fui traído, fui deixado pelo meu marido, fui traído por ele, ficou com a minha melhor amiga. Tudo bem, aconteceu. Você não tem como interferir ou como o que a pessoa vai fazer com você. Mas você tem como dar um ressignificado para aquilo. Você vai chorar, você vai sofrer, mas o luto tem tempo e hora, gente. O luto ele tem o tempo certo. Tem o tempo certo para você chorar. E a gente aqui, nós gostaríamos muito de entregar um conteúdo com muita coisa, muitas técnicas, mas a gente não, o tempo não permite que a gente faça não isso. Permite. Né? Não mas permite. Uma coisa eu quero falar para vocês, gente. Se você me pergunta assim, se o que eu tenho que fazer agora para mudar a minha frequência, porque a minha infância foi um desastre. Você me perguntar isso, tá? Eu vou dar uma dica para você, gente. Essa dica é de ouro, tá? Você aceita o que aconteceu no passado. Sim, mas eu quero me livrar disso. Não, eu tô falando emocionalmente. Aceita que você teve aquela vida, aceita que aquilo aconteceu com você. Acolhe esse sentimento, acolhe isso dentro de você e perdoa as pessoas envolvidas. Gente, se você conseguir fazer isso, você sai dessas frequências lá embaixo e você vai para 350 Hz. Não é 200, não. É 300. Você passa da fronteira. O perdão, ele faz isso. Ele te dá dentro de você uma... Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Aceitação, ó. 350 Hz, tá aqui. E a emoção é o perdão. Então, quando você aceita, vamos ver se eu consigo virar ali. Não dá para ver se fica... Ó, não, perdão, ele tá? A visão de vida, ela se torna harmoniosa, certo? Você acha que Deus é misericordioso e você entra num processo de transcendência. Ou seja, você entra num processo de mudança e transformação na sua vida. Você consegue entender? Sil. Fica invertido, viu, Sil? Na live fica invertido, por isso que não dá para ler. É uma pena, mas... Tá bom, mas vocês ouviram, eu li o que estava ali. Sim. Vocês estão entendendo, gente? Então não tem muito mistério. Se você consegue fazer isso sozinho, faça isso sozinho. Se você não consegue, ou me procura um profissional, gente. Porque é isso. No momento que você muda, ressignifica essas emoções, cura esses traumas, a sua vibração muda. E quando ela muda, você atrai outras coisas. É simples assim. Esse é o segredo. Isso mesmo, quando eu falo gente. Assim, minhas clientes falam, não é tão simples não, Sil. Mas é simples, é só entender isso, esse processo. E para finalizar aqui, que o nosso tempo já está dando, eu quero dizer que hoje eu entendo que o nosso Criador, o Criador do Universo, né, Deus, essa fonte de energia, como você quiser chamar, ele nos deu um sistema de orientação. Ah, não existe manual. Viemos com manual, sim. O sistema de orientação são as nossas emoções. Se você
você sabe como que está a sua vida. Que Deus Nós permitiu que a viemos gente... com o manual e com o professor, porque Jesus veio na Terra para dizer exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Perdoe os seus inimigos e ore para aqueles que vos perseguem. Sim, isso mesmo. Isso Perdão é a mesmo. coisa mais importante. Mais importante, e esse seu sistema de orientação que está aqui dentro, no seu coraçãozinho, ninguém vai acessar, só você. Ele vai te dizer como é que está a sua vida. Se você está indo para o bem ou se você está indo pro positivo ou para o negativo, né, gente? Vou alcançar o que você quer ou não. Ele vai te orientar. Sabe aquilo que, olha, não está legal? Por que eu estou triste? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo? Por que eu estou me sentindo rejeitado? Por que eu estou me sentindo fraco? Por que eu me sinto tão impotente? Por quê? Porque é algo que está gravado em algum dos seus arquivos negativos, no seu subconsciente. E agora, Ju, o que eu faço? Eu tenho que abrir para tirar? Não, gente, tem como fazer isso. Uma sugestão que a Sil deu aí, que é maravilhosa, você elevar a sua vibração. E como você pode elevar a sua vibração? Na prática, uma dica, gente, de como você vai fazer isso. Você vai começar a tomar o controle nas tuas mãos da sua vida. Presta atenção, pega o controle, que você nasceu para governar. Deus pôs você nessa terra aqui para você governar e saber dirigir sua vida. Não fica orando e pedindo para Deus mudar a sua vida, porque Ele já te deu capacidade para você mudar. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é com a gente. É com a gente, porque cada um de nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele. Nós criamos o nosso universo, criamos o nosso universo ao nosso redor, que é a nossa vida, né? Co-criamos com Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai controlar os seus pensamentos. Quando você vê que a emoção é um sistema de orientação, está te orientando, deve estar rodando alguma leitura aqui inconsciente, no meu subconsciente, que eu não estou sabendo. Então, eu vou trocar, eu vou pensar conscientemente. Volta para uma imagem que ela é alegre, feliz para você, alguma coisa que aconteceu que te traz paz, que te traz alegria, que te traz sentimento. Isso, amor. Faz que nem eu, quando eu não sabia o que pensar, que eu estava com a mente tão destruída, que eu não conseguia pensar em nada bom, porque eu só acessava coisas negativas. Quando eu entendi que era a minha emoção, o que eu fazia? Eu fechava os olhos e eu imaginava o nascimento da minha filha, que foi um dia fantástico para mim. Sabe, amamentando o meu outro filho. Então, esses tipos de coisa que pode ser simples, mas vai alterar e mudar. É ancorar a sua mente em coisas positivas. Então, olha quantas dicas a gente deu. Pensa em coisa positiva. Perdoa. Como é que fala? Acolhe seu passado, perdoa as pessoas, começa a pensar positivo e elimina os pensamentos negativos. Como faz isso? Quando eles vierem, você olha para ele e fala, tá cancelado. Fica meio louco, tá cancelado e substitui por uma outra emoção, que é essa que a Ju tá falando. Isso já é maravilhoso. Você falou, Sil. E ancora, você falou o segredo, ancora, não é só pensar, não, é pensar e ficar ancorado, ficar ali naquele pensamento positivo. Não vai ser fácil as primeiras vezes, vai ser um exercício, é um hábito, mas daqui a pouco, todas as vezes que vier sentimento negativo, ou sensações e emoção, porque você não vai ter noção do pensamento, né? Porque muitas vezes está pensando, rodando no piloto automático, mas você está se sentindo ruim, você não sabe por quê. Você vai e troca, e ancora numa emoção positiva. Daqui a pouco, de tanto fazer isso, gente, você vai perceber que os pensamentos negativos eles ficaram pequenininhos e você elevou sua vibração. Elevou a vibração, você se torna um profissional muito top, uma esposa, filho, o que você quiser. As infinitas possibilidades de coisas melhores começam a se apresentar na sua vida, porque você mudou a vibração, passou para um outro nível de energia. E aí aquilo que está naquele nível de energia que você ainda não acessou, você começa a acessar. E não vai perder porque você está no outro nível de consciência. É isso. Isso mesmo. E mudou a vibração sua, muda de todo mundo que está na sua casa. Mas esse é um tema para outra live. E acabou o tempo! Sim, obrigada pelo convite. Beijão tá? para todo mundo, obrigada. gente. Olha, eu vou pedir para vocês, queridos, se inscrevem lá no meu canal, no canal da Ju, lá no YouTube. Lá tem muitos vídeos de 1 hora e pouco, ensinando material gratuito para você aprender tudo isso. Vai lá pro YouTube. É a mesma coisa que aqui é Silvana Pires, no Cocriação, tem um underline. Lá não, só não tem um underline. Só digita Silvana Pires, no Cocriação, que você já entra no meu canal. Aliás, eu acho que só a Silvana Pires lá já entra no meu canal.
Tá bom, gente? Entra lá, Gente, descobre o obrigada. material que tem gratuito lá, que assim, eu aprendi e à medida que eu fui aprendendo, eu fui colocando tudo lá. Isso foi maravilhoso. E ajuda Tá ok, fazendo a mesma gente. coisa. Mesma coisa. Obrigada, gente. Grande beijo. Tchau, Sil. Ó, Tchau, tchau. gratidão. Gratidão. Tchau.